O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos na primeira sexta-feira da Quaresma. Não é a primeira sexta-feira do mês, mas é a primeira sexta-feira da Quaresma. E ora, se toda sexta-feira é um dia penitencial, se em toda sexta-feira nós somos chamados a viver a abstinência de carne, recordemo-nos, não são apenas as sextas-feiras da Quaresma, mas todas as sextas-feiras do ano são dia de abstinência de carne. Agora, se em uma sexta-feira cair uma solenidade, aí nós somos dispensados. Senão, em todas as sextas-feiras, a Santa Sé concedeu ao Brasil a possível mudança, isto é, se você em uma sexta-feira do ano comer carne, você pode trocar aquela penitência por uma oração, por uma caridade, por uma outra penitência, mas normalmente toda sexta-feira é dia de abstinência de carne. Mas as sextas-feiras da Quaresma, elas são um convite, não uma obrigação canônica, mas são um convite para que nós vivamos esta sexta-feira da Quaresma com um espírito mais penitencial. Então somos convidados a incrementar, acrescentar, aprofundar, radicalizar, colocar mais amor, mais generosidade nestas sextas-feiras da Quaresma. Então que cada um aqui pense em como viver mais profundamente unido a Cristo penitente as sextas-feiras da Quaresma, e nós estamos nesta primeira sexta-feira da Quaresma. Pois bem, falando isso, nós já daremos o primeiro passo, isto é, mas o que é importante, nós refletimos um pouco sobre isso na quarta-feira de cinzas, mas iremos tentar aprofundar um pouquinho mais. O que é necessário para que vivamos bem a penitência? Isto é, se por um lado eu acabei de falar, convidar vocês a viver com mais profundidade, com mais radicalidade, com mais amor, com mais generosidade a penitência, até mesmo acrescentando algo mais para viver essa sexta-feira da Quaresma, mas nós não podemos nos esquecer, meus santos, com que espírito precisamos fazer as nossas penitências. Na oração coleta da missa de hoje, a igreja já nos faz esse aceno, quando ela diz assim: ó Deus, assisti com vossa bondade a penitência que iniciamos, para que vivamos interiormente as práticas externas da Quaresma. Então é necessário que nós vivamos com o nosso coração, é necessário
que nós vivamos com sobrenaturalidade, é necessário que nós vivamos com amor, com espírito de conversão, as penitências a que nós nos propomos. Senão, de nada elas vão adiantar. Isto é, você se propôs a passar, imagine, 40 dias dormindo no chão. Mas quando chegar a Páscoa, o mesmo pecador vai se levantar. Quando chegar a Páscoa, o mesmo egoísta vai se deitar na cama. Então, esta não pode ser a finalidade. Você faz o propósito, imagine, de fazer a quaresma como antigamente os católicos faziam, né? Isto é, era uma quaresma inteira de jejum, como na quarta-feira de cinzas. Foi apenas com o novo código de 1980, 81, que isso foi mudado. Até então, era a quaresma inteira. 40 dias fazendo apenas uma refeição completa. Café da manhã bem magrinho, uma janta mais leve, para que vivêssemos esse período de penitência. Mas do que adianta? Eu não estou criticando a penitência de antigamente. Não, de maneira nenhuma. Eu só estou dizendo que mesmo que alguém resolva fazer uma penitência assim, mas sem combater os seus pecados, o seu egoísmo, a sua língua grande, a sua fofoca, a sua acidez nos comentários, os seus julgamentos, sem trabalhar a sua vontade birrenta, que sempre quer que ela prevaleça em tudo. Ora, sem combater os seus vícios e seus pecados, você vai provavelmente estar com a silhueta mais definida, vai estar mais magrinho, mais magrinha, mais magrinho e magrinha, do mesmo jeito vai para o inferno. Por quê? Porque não é o não comer que agrada a Deus, não é o simplesmente se penitenciar que agrada a Deus, mas quando há uma concomitantemente, isto é, conjuntamente à penitência, uma luta de mudança de vida, uma luta de mudança de coração, aí sim aquela penitência agrada a Deus. É o que a primeira leitura de hoje, retirada do livro do profeta Isaías, nos fala. Imagine, os fariseus, eles eram fidelíssimos nas penitências a que eles deveriam viver. Eles dormiam sobre saco e cinza. Diz aqui, assim fala Isaías, capítulo 58, versículo 1. Assim fala o Senhor Deus, grita forte sem cessar. Levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Buscam-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos, como gente que pratica a justiça e não abandonou a lei de Deus. Exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus. Olha, percebeu? O profeta não está falando aqui com prostituta, com publicano, com pecador público. Ele está falando para gente piedosa, para gente aparentemente piedosa, coloquemos aqui este advérbio, aparentemente piedosa, mas que na verdade não era. Se missa naquele tempo houvesse, de missa diária eles eram, porque diz aqui, versículo 2, Isaías capítulo 58, versículo 2, buscam-me cada dia eles estavam ali, fazendo as suas orações, cumprindo os seus ofícios, e eles reclamam de Deus: por que não te regozijaste quando jejuávamos, e o ignoraste quando nos humilhávamos? Isto é, eles, os fariseus, estão perguntando: Senhor, por que o Senhor não se alegrou? Por que o Senhor não se alegra com o nosso jejum?
por que o Senhor não se alegra quando nós nos humilhamos? E Deus responde por meio do profeta: é porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis os empregados. É porque ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios, brigas, confusões, agressões impiedosas. Isto é, eles jejuavam? Eles jejuavam. Eles dormiam sobre saco e sobre cinza? Eles dormiam. Mas eles não combatiam seus vícios. Eles eram maus, eles oprimiam as pessoas, eles causavam confusões, brigas, divisões, contendas. Quer dizer, se nós fizermos o mesmo, isto é, cumpriremos os nossos propósitos, rezaremos o terço de joelhos, ou aquela, de uma maneira bem exagerada, aquela penitência que eu me referi na quarta-feira de cinzas. Você vai dormir no chão sobre vidro. Imagine, crê em Deus Pai, 40 dias dormindo sobre vidro, cacos de vidro no chão. Mas se você, meu irmãozinho, se você, meu santinho, só na boca do padre, se você, meu santinho, não combater os seus pecados, você vai levantar o mesmo pecador ensanguentado, com coração ruim, que julga as pessoas, que não se esforça em perdoar, que é fofoqueiro, que é maldoso nos seus comentários, que sempre pensa o pior do irmão e imediatamente emite o seu julgamento. Percebe? Se você não luta para transformar, com a graça de Deus sempre, se não luta para transformar o seu coração, de nada vale. Não é, e pior, não é que aquele jejum de nada vale, não é que aquela penitência de nada não tem valor nenhum, ela é desagradável a Deus. Olha aqui o que diz Deus. Versículo 5, Isaías, capítulo 58, versículo 5. Acaso é esse o jejum que eu aprecio? O dia que uma pessoa se mortifica? Trata-se apenas de curvar a cabeça e deitar-se em saco e sobre cinzas? Acaso chamas isso jejum, dia agradável ao Senhor? Isto é, isso não é agradável a mim. O jejum que eu prefiro é outro: quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, romper todo tipo de sujeição. O jejum que eu quero é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres. Aí sim, este dia será agradável ao Senhor. Então, meus santos, precisamos então compreender o que agrada a Deus, de modo que quando você fizer a sua penitência e conjuntamente se esforçar para viver a caridade, aí sim as suas penitências serão agradáveis a Deus. Quando você, fazendo penitência, você combate o seu homem velho, a sua mulher velha, aí sim a sua penitência será agradável a Deus. Aquele dia de penitência será agradável ao Senhor. Então nós precisamos o quê? Juntar essas duas realidades: viver a penitência, mas ao mesmo tempo viver a caridade e combatendo os nossos vícios. São Leão Magno tem uma frase que é lapidar. Ele diz assim: inutilmente nega ao corpo a comida quem não nega à alma o pecado. Isto é, você faz jejum da comida, mas não faz jejum do pecado. É inútil. É inútil, a palavra é forte, né? De nada vale jejuar comida se você não jejua o pecado. São João Crisóstomo diz a mesma coisa, talvez de uma maneira mais forte. Ele diz assim: de que serve não comer a carne, de que serve não comer carne se você devora o seu irmão com os seus comentários?
com os seus juízos, com a sua condenação, com a sua rispidez, com a sua grossura, de que serve não comer carne? Era melhor comer carne e viver a caridade. Então, eu não quero, pelo amor de Deus, eu não quero aqui, de maneira nenhuma, e nem tenho autoridade para isso, de dissuadir ninguém, de não estimular a viver a penitência, não é isso. Mas é para que você viva a penitência com o espírito católico. É para que você viva a penitência de uma maneira eficaz. Porque se a penitência não for para eliminar o pecado e fazer crescer na virtude, ela de nada agrada a Deus, que quer ser servido pelos nossos corações. Eu repito, se a penitência se ela não for um meio de combater o pecado e crescer na virtude, ela não agrada a Deus, porque Deus quer ser servido pelo nosso coração. Então, quando você estiver fazendo a sua penitência, eu disse isso a um jovem ontem, ele veio a mim para dizer se estaria legal. Estava legal, foi uma boa penitência. Se estava legal a penitência dele, que era durante a quaresma, ele não iria. É legal para ele porque ele disse que era muito apegado a isso. Ele não iria assistir a nenhum filme, ele não ia acompanhar a nenhuma série. Para uma pessoa muito ligada a isso, é uma considerável penitência. Então ele não iria. Só que ele tinha feito essa penitência, o propósito, na quarta-feira de cinzas. Ontem ele já estava desanimado. Aí ele veio conversar comigo assim, perguntar se era boa, como que eu, quase que querendo assim que eu dispensasse. Eu disse: não, meu santinho, quando vier a vontade de você assistir a um filme ou de você acompanhar aquela série, você diz: Jesus, eu te ofereço esta minha vontade, pedindo-te a graça de não fazer a minha vontade, mas a tua, pedindo-te a graça, dá força para combater os meus pecados. Ora, isso aqui vai pouco a pouco santificando. E é interessante quando é uma penitência que de alguma maneira nos toca diariamente, porque diariamente você a renova e você suplica a Deus as forças para nela perseverar, e você pede a Deus a sabedoria para aquela penitência viver. Então as penitências são importantíssimas. Eu não estou dizendo, já repeti isso 3, 4, 5 vezes e não vou me cansar de repetir. Eu não estou dizendo que você não deva fazer penitências. Deve. Eu até falei, e hoje, sexta-feira da quaresma, deve até incrementar. Mas eu estou dizendo que você deve fazer com um coração que agrade a Deus, com um espírito que agrade a Deus. No salmo de hoje, nós ouvimos, nós repetimos até como antífona: ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido, pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferta um holocausto, o rejeitais. Por que é que Deus não aceita o sacrifício e nem o holocausto? Porque não era oferecido com um coração arrependido. Que o que Deus quer é o quê? Um coração arrependido. Mas se você oferece a sua penitência com um coração arrependido, se você oferece a sua penitência com um coração de quem de verdade quer viver a vontade de Deus, se você oferece a sua penitência com um coração que de verdade quer amar o irmão, ter paciência com o irmão, agir com o irmão segundo a vontade de Deus, é claro que essa penitência não só é agradável a Deus, mas é fecundíssima, é muito fecunda. Então vivamos, meus santos, vivamos esta sexta-feira e vamos nos unir aos santos penitentes: São Francisco, São João Maria Vianney, Santa Rita de Cássia, Santa Isabel de Portugal, Santa Isabel da Hungria, São João da Cruz, o padroeiro do Brasil, gente, São Pedro de Alcântara. Vamos nos unir
a esses santos, a essas santas, e pedir que eles nos ajudem a fazer penitência e a fazer penitência de uma maneira agradável a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.